Olá! Vamos retomar então. Aula passada nós falamos graus de surdez, tipos de surdez, quando ocorre a surdez. Agora nós vamos focar na parte mais legal, ou seja, na legislação brasileira, o que ela fala sobre a deficiência auditiva e surdez. Tudo bem? Então assim, primeira coisa, sabe-se que se tem uma perda. Aí você fala, então não é óbvio que ele é um deficiente? Pois é, deveria, mas na nossa legislação não é bem assim. O fato de você ter uma perda não quer dizer que você é um deficiente. Aí você fala assim para mim, mas e como é que eu vou saber? Bom, então vamos aos dados. Primeiro, segundo a nossa legislação, quando você tem uma perda, você precisa ter, lembra, no mínimo 41 decibéis dos dois lados, comprovado isso bonitinho. Aí você fala, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, embora nós, professores, saibamos que alguém, por exemplo, que tem uma perda de 30 decibéis deste lado e do outro ele tem 50 decibéis, neste lado ele entrou na deficiência auditiva, certo? Ele tem mais do que 41, mas no outro que tem 30, não. Segundo a nossa legislação, ele não entraria no grau de deficiente auditiva, porque precisa ser bilateral. Só que nós sabemos que essa pessoa ela vai ter o comprometimento que qualquer outra pessoa com deficiência auditiva. Aí você fala, mas isso interfere em mais alguma coisa? Sim, interfere em outras coisas que a gente não discute muito a fundo, né? Os nossos colegas de serviço social falam um pouco mais sobre isso, mas é interessante que nós saibamos por quê. Os pais vêm até nós e nós, como professores, precisamos estar atentos para poder orientar, que é a questão que todo mundo fala, mas a pessoa com deficiência ela é aposentada. Bom, não é. Essa é a primeira coisa. Não, a resposta é não. Não é. Então você fala assim, como não? Não tem lá que a pessoa recebe? Existe. Mas este é chamado benefício. Esse benefício só é dado para a pessoa com deficiência que está incapacitada para o trabalho. Bom, então, além de ser deficiente, ainda incapacitado para o trabalho? Sim, a resposta é sim. Então, como é que vai acontecer isso? Vai acontecer assim, a pessoa vai lá, chega no INSS, tem todos os laudos bonitinhos, mas surdo está incapacitado para o trabalho? Aí você pensa, se ele precisar do som, sim. Mas existem profissões que eu necessariamente preciso do som? Não, existem profissões que não. Aí, neste caso, o médico diz, ele não está incapacitado para o trabalho. Se ele não está incapacitado para o trabalho, ele precisa fazer o quê? Ele precisa ir até um espaço e adequar a profissão para que ele possa exercer. Hoje, nós conhecemos essas lojas que você vai e escolhe o produto que você quer comprar, sabe? Tá lá, você pega na gôndola, vai lá e escolhe. Você vai até um provador. No provador, a gente costuma fazer o quê? Pegar a roupa e ir lá, entregar a pessoa a conta, te dá uma fichinha, você vai lá, experimenta, vê o que você gosta, devolve. Isso a grande maioria a gente nem fala com a pessoa. É mal educado? Na minha opinião, é. Mas muitos não falam. Existem muitos surdos que estão trabalhando exatamente nisso. E em outros lugares que não necessitam desse espaço. Então, vai ter que ser uma perda bilateral de 41 decibéis ou mais. Isso é o que vai caracterizar. Aí você pensa, tá, e ele vai fazer como na comunicação dele? Ele vai precisar de uma adaptação, um aparelho, algo que compense e também da adaptação da comunicação. Só que nós temos algumas coisas que nós precisamos arrumar. Primeira coisa, nunca fale surdo, mudo. Surdo é surdo, mudo é mudo. Aí você fala, ué, mas o surdo fala? Pois é. Vamos à questão do conceito. Surdo, aquele que não aciona o mundo através da audição. Mudo, aquele que não vai conseguir emitir a fala ou a comunicação, certo? O surdo pode. Tá tudo bonitinho lá para que ele possa emitir. Por que ele não emite? Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Porque ele não tem um modelo. Aí eu volto a pergunta para você. Por que você não fala japonês? Porque ninguém me ensinou. Então, o surdo não fala, o surdo brasileiro não fala a língua portuguesa porque ele não consegue acionar a língua portuguesa pela audição. Aí
Aí você fala assim, mas se ele conseguisse, ele poderia? Poderia. Tanto que existem alguns casos que depois, mais lá para frente, nós vamos discutir, que são as pessoas implantadas, que a partir do implante, né, que é um chip que é colocado e tudo mais, nós vamos explicar isso bonitinho, a hora que esse chip chega lá e ele é colocado e a pessoa consegue acionar a audição, o que acontece? A pessoa começa a emitir sons. Então, primeira coisa, ou você vai usar o termo deficiente auditivo ou surdo. Ele se ofende se eu chego e falo assim, olha, ele é surdo, ele é deficiente auditivo. Não. Tanto que você tem um sinal específico para ele. Ele é surdo, tá? Então, ele vai se autodenominar, ele vai perguntar para você se você sabe o que é. Bonitinho, ele não se ofende, ele fica tranquilamente. Tá? Aí você fala assim, e a próxima? Outra coisa que não se faz. Língua de sinais. Aí você fala, como assim? Não era uma linguagem? O povo fala que é linguagem? Não. Língua. Língua brasileira de sinais. Então, Libras é uma sigla, Língua Brasileira de Sinais. Existem várias discussões sobre esse nome, dizem que não é o nome mais adequado, mas pela história do que nós temos no Brasil, há muito tempo, 1854, foi fundada a primeira escola de surdos no Brasil, foi lá no Rio de Janeiro, era para meninos surdos, na época ainda colocava surdo, mudo, porque não se tinha o conceito, hoje acabou, a gente não vai mais falar sobre isso. Língua brasileira, por que é uma língua, não é? Porque ela tem a estrutura específica. Toda língua tem uma estrutura. Lembra da aula de morfologia, gramática, não tem a estrutura da língua portuguesa? É exatamente a mesma coisa. A Libras, ela tem sua herança da língua francesa de sinais, língua portuguesa de sinais, até chegar à língua brasileira de sinais. Ela muda? Ela muda. Ela tem regionalismo? Tem. O que você quer dizer com regionalismo? Que vai mudar o sinal de um lugar para o outro? Vai. Assim como aqui no Brasil nós mudamos algumas palavras, não é? Menina, ela é uma guria, não é? Se nós formos ao sul, não faz isso? Pois é, na língua de sinais também. Vai ter gíria na língua de sinais? Vai ter gíria. Tá, isso tô começando a entender mais. Então, você quer dizer que a língua de sinais dos americanos não é a mesma língua de sinais do Brasil. É exatamente isso que eu estou dizendo. A língua de sinais da Argentina é outra, até o alfabeto muda. Então, existem alguns sinais que são mantidos? Existem, mas na mesma ideia da nossa, da língua portuguesa, algumas palavras são mantidas? Sim, existem. Existe assim, trazer um sinal de uma outra língua para a nossa? Da mesma forma como nós adequamos, por exemplo, muitas palavras em inglês para o nosso vocabulário comum na língua portuguesa, aconteceu a mesma coisa com a língua de sinais. Aí você pensa assim, então é assim que vai. Então é um lugar, uma língua. Mudou, exatamente isso. Mudou o espaço, mudou a comunidade, muda o sinal, os sinais vão se alterando e as pessoas vão nos comunicando como é que isso está, embora exista uma base que seja geral. Por isso que nós conseguimos nos comunicar no Brasil inteiro, mesmo que eu não tenha nascido naquele estado. O surdo a mesma coisa, ele vai conseguir. Por isso que é tão importante que a pessoa com surdez, ela vá desde muito cedo a um espaço que tenha acesso à língua para que ela use a língua correta. Senão, ela vai começar a fazer meio que mímica. Né? E a mímica só serve se eu estou no seu contexto. Se eu não estou, você já não sabe mais o que é. Tipo aquelas brincadeiras, adivinha o filme, você acha que está óbvio sua mímica e o colega não entende. A mesma coisa vai acontecer. Então, não, precisa ser uma língua. O que pensar, então? Então, que dá trabalho? Dá trabalho. Você vai precisar fazer todo uma programação para que a pessoa consiga entender. A outra situação que nós precisamos saber não é porque eu sou surdo que eu tenho um rebaixamento da minha inteligência.
Eu sou inteligente, eu não tenho nenhuma alteração e a partir daí eu vou mostrando o meu desempenho. Isso quer dizer que mesmo que ele não tenha uma comunicação adequada, uma língua adequada, ele vai fazer e ter atitudes diferenciadas para poder comunicar-se, ele vai criar meios. Então, se ninguém ensina uma língua adequada a essa criança, o que ela faz? Ela cria mímica e nesse ambiente familiar todos vão entender. Parecendo aquelas piadas de família que só quem é da família entende, o outro que não é não dá risada nenhuma. A mesma ideia. Quanto mais cedo você coloca essa criança com o tipo de adaptação que ela precisa, menores são os danos, maior a possibilidade que ela se adeque, incluindo a questão de usar o aparelho. Né? Se eu estou acostumado com esse mundo sem som, eu vou querer esse mundo sem som. Se eu estou acostumado ao mundo com som, eu quero meu mundo com som. Todo mundo, né, já deve ter tido aquela situação. Você entra, ou você mergulha, ou você faz alguma coisa, ou está tomando mesmo banho, entra água, e aí você fica ouvindo aquele... E você fica desesperado. Enquanto ela não sai, você não para de cutucar, de criar meios. Aí um diz que faz isso, faz aquilo, não sei o que isso vai sair. A gente entra em desespero. Por quê? Porque a gente gosta do nosso mundo barulhento. Outra situação interessante é, né, você põe o seu fone. Aí tem um que está estragado. Num primeiro, mas você não pensa meia vez. Você pega e troca de lugar. Por quê? Para saber se é você que não está ouvindo adequadamente ou se realmente é o aparelho. Então, é o nosso desespero do não ouvir. Por quê? Porque nós estamos acostumados com esse mundo com som. Quando você pensa no desenvolvimento da criança, ela vai fazer tudo bem próximo do que qualquer outra criança fará, desde que ela tenha a comunicação adequada. Agora, qual que é o problema? O problema é assim, a pessoa com surdez, ela é quase que um estrangeiro em sua própria família. Ela vem numa família, como eu já havia dito anteriormente, como costuma ser um membro que tem surdez e os outros não, raras as exceções, o que ocorre? Você precisa aprender uma nova língua para esse novo membro que chegou. Outro problema, eu fico muito entristecida, porque ninguém, né, nem no seu maior delírio, sonha, eu vou ter um filho com deficiência. Outra, o acesso à língua. Em sua grande maioria as pessoas desconhecem. Então, assim, a hora que elas recebem o diagnóstico, olha, o seu filho é surdo, ela pensa assim, meu mundo acabou. Agora o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer, eu não sei onde procurar, a maioria dos meus vizinhos também não sabem, não é isso comum, como é que eu vou fazer? Então, tanto a família começa um processo de aprendizagem do que você necessita, quanto a criança para poder dar conta desse espaço. E a família só sabe se comunicar como? Aqui no Brasil, através da língua portuguesa. Ele não sabe sinais. Então, ele vai ter que começar a entrar nesse espaço para poder, então, fazer parte. Aqui, né, quando nós pensamos em formas de se tratar, formas de se lidar, existem algumas adequações que nós precisamos pensar. Pela história, nós temos 3 grandes linhas para pensar na forma como uma pessoa com surdez vai aprender. A primeira delas, que foi a mais usada por um grande período, embora muitos sejam extremamente contrários, mas ela existiu e existe até hoje, é o chamado oralismo. Oralismo é, eu não quero saber qual é o seu grau de surdez, tipo de surdez, nem por que ocorreu. Eu quero que você fale. Pela história, nós temos o conhecimento assim, que eram feitas várias torturas para que a pessoa com deficiência, ela não sinalizasse. Então, mandava sentar em cima da mão, existem relatos de amarrarem as mãos atrás, existem relatos de baterem o tempo todo na mão para que a mão não se movimentasse, e você vai falar. Qual que era o problema? O problema é assim, se eu pego uma pessoa com surdez moderada, comparada com uma com surdez profunda, e coloco os dois no mesmo lugar, naquela época eles não tinham exames para saber quem era o quê. A pessoa com surdez moderada, ela teria maior probabilidade de falar, né, embora não fosse de uma qualidade
próxima da nossa, mas falaria, do que a com profunda, porque quanto maior o comprometimento, menor a possibilidade de fala. O que ocorria? Ah, esse aprende, esse não aprende. Ó, esse é esforçado, esse não é. Na verdade, não era isso. Então, acabou-se que se percebeu que não era o mais adequado. Então, abandonaram. Existem algumas pessoas ainda insistindo no oralismo? Existem. Como que eles fazem isso? Colocam a sua criança no atendimento fonoaudiológico intensivo para que ela fique lá por muito tempo. Pelo nosso conhecimento, pelo que nós temos acesso à terapia fonoaudiológica, ela costuma ser cara. Então, assim, está mais disponível para as camadas sociais mais altas do que para as mais baixas. Né? Existem alguns convênios que nem cobrem tratamento fonoaudiológico intensivo, né? Cobrem 2 sessões na semana, e nesse caso seria muito pouco. Próxima tentativa, comunicação total. A comunicação total veio com a ideia de quê? Que eu usaria qualquer tipo de comunicação desde que eu me fizesse entender. Pode ser mímica? Pode. Pode ser sinais? Pode. Pode tentar falar? Pode. Pode fazer qualquer uma delas. Melhor que o oralismo? Bem melhor, porque eu podia fazer várias tentativas. Mas mesmo assim, ela não se mostrava o tempo todo efetiva, porque se eu estou usando mímica, outra hora eu desenho, outra hora eu faço outra coisa, o que acontece? Eu não tenho um padrão. E essa falta de padrão faz com que a minha mímica daqui, mudada para outro espaço, não ocorresse a comunicação. Então começou-se a se perceber isso, e aí perceberam, olha, acho que o mais adequado mesmo seria o bilinguismo. Duas. Linguismo, língua, então 2 línguas. No nosso caso, aqui no Brasil, seria o quê? Primeira língua da pessoa com surdez, a Libras, né? A comunicação por sinais. Segunda língua, a língua portuguesa. Ué, mas para que ele precisa da língua portuguesa? Bom, o nosso mundo está todo na língua portuguesa. Nome de rua, nome de cidade, o roteiro do ônibus, tudo está escrito na língua portuguesa. Ele vai ter que fazer prova, ele vai para o mundo escolar, ele vai precisar concurso público, como que vai estar escrito? Na língua portuguesa, então ele precisa das 2. Mas a forma dele acionar essa língua portuguesa será através da Libras. Por isso que você precisa ter o conhecimento das 2 para poder fazer essa adaptação. Existem pessoas contrárias ao uso da língua de sinais? Existem. Existem pessoas que ainda resistem, dizem que não vão fazer. A minha resposta hoje seria: esta decisão pertence à família. Se a família entende que ela vai para um espaço que tem o maior ênfase na questão do falar, e é isso que ela deseja e ela se propõe a fazer, ela tem esse direito totalmente garantido. Se a família entende que vai diretamente para a língua de sinais, a mesma coisa. Seria como se eu tentasse decidir se o seu filho vai estudar numa escola particular, numa escola pública, se ele vai estudar numa escola que tem uma outra língua ou não. Isso compete a mim? Não, compete à família. E é nesse espaço que a pessoa vai se alterando para poder saber e fazer se entender. Quando a gente coloca, então, o bilinguismo já no espaço de educação, você começa a pensar que desde muito cedo essa criança já vai ser exposta a esse tipo de intervenção. É exatamente isso. Quanto mais cedo se descobrir, quanto mais cedo for a intervenção, menor a possibilidade que ela tenha um atraso na aquisição da língua portuguesa e da Libras. E como que se começa com isso, né? Porque a criança não vai entender o que você fala. O que você faz? Bom, o jeito fácil de que você convença essa criança a fazer o que você quer, através de brinquedos, miniaturas, não é? Coloca-se brinquedos na frente da criança e vai mostrando o que é. Coloca-se uma boneca lá, olha, é uma boneca, né? Ou seja, um neném de brincar, olha, é a boneca e mostra, olha, isso é um carrinho de brincar, olha, o carrinho. E aí vai mostrando, até ver se quando você pede, olha, pega lá, e
calou boca, né? Ah, pega a boneca. Se ela vai e ela pega, ela está entendendo o que é. Claro que de nada vai adiantar esse trabalho, de nada não, né? Pouco efetivo será se você fizer esse trabalho e a família não souber. Por quê? Essa criança vai entender que só lá, nesse âmbito ou clínico, né? Porque às vezes isso é em consultório, ou educacional, que pode se comunicar, mas quando chega em casa, essa comunicação parou. Precisa dar continuidade. E aí nós vamos pensando então nessa intervenção com toda essa família, com todo esse grupo para que essa criança tenha um efetivo adequado. Existe outra possibilidade que você faça, né, que você entenda? Hoje já até que existe, através do implante, você conseguiria fazer com que a pessoa retornasse. Mas ele não serve para todo tipo de perda. Ele serve só para perda neurosensorial profunda, bilateral, tem todo um critério. Então, assim, existem pessoas hoje, desde muito cedo, que já estão colocando essa adaptação, e aí essa adaptação faz com que ela nem tenha lembrança desse mundo sem o som. Sempre do mundo com o som. Mas isso também tem implicações, porque é uma cirurgia neurológica, essa cirurgia é difícil, né? Mais para frente eu vou falar bonitinho sobre isso, e as pessoas ficam com medo, né? Porque é uma criança pequena, e agora como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou adequar? E aí você vai falando assim para mim, até hoje existem esses 3 tipos de formas de ensinar, até hoje. O oralismo ainda existe, aí você fala, batendo? Não, batendo não mais, né? Nós temos legislação para isso e outras coisas mais para burlar, sem bater, mas com outras situações para que você possa fazer essa adaptação, com carimbos, com, olha, vai fazer o som e fica treinando até que o som saia adequado e que você consiga articular todo um trabalho para conseguir desenvolver a fala dessa pessoa. Por que é importante que eu tenha fala? Porque eu não vou conseguir fazer nenhum tipo de pedido, não é? Imagina se eu não sei pedir leite. Leite. Ah, eu quero leite. Você não sabe pedir. Qual que é o nome? A gente fica um tempão pensando. Se nós que temos uma comunicação, se eu esqueço uma palavra, fica difícil, não fica? Vamos pensar assim, gente, pensa comigo, eu preciso pegar aquela coisinha que passa no pão. O que é a coisinha que passa no pão? É manteiga, é margarina, é requeijão, o que é? E a pessoa aí a pessoa vai falando vários nomes. Não é? Então, assim, você perde tempo. Quando a gente quer acionar um pensamento, nós queremos uma palavra efetiva. Se você não tem nenhuma palavra efetiva, como é que você fica? Você fica no mundo da birra, no mundo da raiva, no mundo da não compreensão. E não é nesse mundo que nós desejamos que essa criança participe, que ela fique, que ela entenda. Nós queremos que ela esteja junto com esse grupo. E esse grupo precisa compreender essa necessidade, que não é só da pessoa que tem perda, mas é de todo o grupo familiar que quer se fazer entender e que quer compreender o que essa nova criança está dizendo a você. Então, a ideia da adaptação ela é boa tanto para a família quanto para a criança com surdez, e assim os dois vão fazendo essa mediação da comunicação. E assim vão entendendo-se enquanto família. Tudo bem? Então agora, nosso momento de pausa, já já a gente volta.